Oi, gente, como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Era pra ter começado antes desse vlog, mas por várias questões, e uma delas é a memória do meu celular, eu não comecei. Mas agora sim, hoje é quinta-feira, vou fazer um vlog aí do meu final de semana pra vocês, né? Porque é quase um final de semana. E aí é isso, hoje é dia 18 de junho. Eu acabei de chegar da academia, tomei meu cafezinho já, estou terminando. Vou tomar um banho e vou trabalhar. E antes vou descer com Betina, que ela está dormindo. Estamos no processo com ela, né, de adestramento em relação à ansiedade de separação que ela tem passado. Já houve alguma melhora, graças a Deus, mas a gente ainda tá no processo, até porque é um processo muitíssimo longo. E aí é isso, então eu tô criando uma rotina pra ela e eu tô tentando ao máximo não furar essa rotina. E aí hoje eu vou trabalhar de manhã até meio-dia, então assim, gente, às vezes eu fico até pensando se eu gravo vlog durante a semana, porque às vezes a minha semana é muito corrida, eu foco muito nas minhas coisas que eu tenho pra fazer pra não deixar pro final de semana. Então acaba que, tipo, às vezes eu nem consigo gravar pra vocês. Por exemplo, hoje de manhã, eu nem vou conseguir gravar tanto porque eu tenho 5 atendimentos. E assim, é das 8 até meio-dia, então eu nem consigo pensar na hipótese de gravar, sabe? Mas eu vou tentar. E aí a gente, né, vou vir almoçar aqui em casa e aí depois eu tenho só mais 2 atendimentos à tarde. E estou livre, graças a Deus. E aí amanhã já é sexta. Esse final de semana tem algumas coisas pra fazer, mas assim, é mais pra ficar em casa. Amanhã tem jogo da Copa, então acho que a gente vai assistir em algum lugar. No primeiro jogo a gente vai pra casa da minha mãe, a gente assistiu lá com minha família, com alguns amigos. E aí, essa sexta, amanhã, no caso, eu tô querendo sair pra assistir em algum barzinho aqui perto de casa. Mas, assim, no mais é isso. Pra mostrar um pouquinho aí de como vai ser esse meu final de semana, que está mais tranquilo. Mas eu espero muito que vocês gostem do vlog. Faz tempo que eu não postava aqui. Eu acho que o último vlog que eu postei foi do Sesc. Já tem, acho que 2 semanas que a gente foi. Vou tentar ser mais constante aqui, gente. Na verdade, eu gravo toda semana. Só que às vezes tem dias que eu não tenho muito rendimento e eu acabo não terminando a gravação. Mas é isso. Já clica aí no gostei, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, que esse canal tá crescendo, hein? Tá tendo muitos vídeos. Mas eu preciso postar mais pra aparecer mais gente, né? Compartilha aí com seus amigos, mostrem aí, me ajudem a crescer mais aqui no YouTube. Mas é isso, agora eu vou tomar um banho, vou me arrumar, porque daí eu já desço com ela, eu volto e aí só pego minhas coisas e vou trabalhar. Tá bom? Oi, amigas! Viu? Eu disse pra vocês que quando eu tô trabalhando assim, eu não consigo gravar. Eu nem consegui filmar no almoço pra vocês. Eu acabei de chegar em casa, são 6h20, eu acho. Eu fui no mercado depois que eu saí do trabalho. Eu tive, tipo assim, um atendimento 2 horas, aí 3 horas eu tava livre. E aí eu fui resolver umas coisas que eu tinha pra resolver. E aí 4h30 eu tinha outro atendimento. E aí acabou 5h10, 5h15. E aí eu fui pro mercado e aí eu acabei de chegar e eu tô organizando. Então olha aqui, ó, tá uma zona essa cozinha. E aí, gente, todos os dias de manhã e de tarde, como eu falei pra vocês, eu faço o passeio da Betina. Porém, hoje eu vou fazer janta e ainda tenho que limpar ali o quarto onde ela fica, porque eu até comprei um produto que eu quero usar. E então não vai dar tempo. Então o Matheus tá chegando agora e ele vai descer com ela, porque depois que ela voltar, ela tem que fazer o treino que eu faço do adestramento todos os dias. Então, vai ter que ser assim. Daí, eu vou organizar essa bagunça, vou lavar a louça, vou fazer a janta. E aí depois eu vejo o que eu faço. E aí é nesses momentos que me pega, sabe? Porque às vezes eu organizo a minha semana com coisas que eu tenho pra fazer todos os dias, né? Tanto do trabalho, de estudar, enfim. Só que às vezes chega esses dias que eu não consigo. Tipo assim, eu anotei pra eu estudar umas coisas que eu tinha pra estudar hoje à noite, quando eu chegasse do serviço. Só que, gente, já é 6h pouco. Eu vou fazer janta, aí eu vou jantar, eu vou terminar, tipo, 8 horas da noite. Aí eu vou tomar um banho, aí que eu vou estudar, sabe? Tipo assim, aí é difícil, né? Mas
no fim dá tudo certo. E tem algumas coisas pendentes que eu queria dar uma analisada, que eu queria olhar. E aí eu acabei não conseguindo olhar, então eu vou sentar depois disso tudo, vou sentar, vou ver o que é prioridade, o que dá pra fazer hoje. E o resto eu vou deixar pra amanhã, porque não tem como, né? É muita coisa. E era pra eu ter resolvido algumas coisas hoje à tarde, só como aconteceu essas coisas pra eu resolver, acabou que não deu tempo e eu já voltei pra clínica no horário do atendimento. Então, acabou que ficou essa confusão. Mas aí eu vou ver o que eu faço hoje à noite, depois que eu terminar tudo isso aqui, e aí eu atualizo vocês, tá bom? E aí eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou limpar essa cozinha aqui e vou assistir meu curso que eu tenho pra assistir, que daí eu vou ouvindo e vou fazendo as coisas. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Ontem apareci bem rapidinho aqui pra vocês. Vocês estão vendo minha cara. Eu tô muito cansada. Eu fui dormir ontem, eu acho que por volta de umas 10 horas. E eu acordei muito cedo, né? Mas não parei ontem, foi muito cansativo. Eu tinha comentado com vocês que às vezes eu acabo chego em casa e tendo que resolver outras coisas que eu não consigo sentar pra estudar o que eu planejo na semana, né? E ontem foi o que aconteceu. E era uma coisa que eu queria ter estudado muitos dias que eu tô organizando pra fazer isso, porque não tá dando tempo. Mas eu organizei a cozinha, eu fiz a janta. Aí o Matheus desceu com a Betina e eu terminei de limpar o chão aqui. Por quê? Porque ela faz xixi na lavanderia, né? Então, tipo assim, quase todos os dias, um dia sim, um dia não, eu limpo a lavanderia. Por quê? Porque às vezes ela vai lá e pisa, e às vezes pisa no xixi, passa pra casa. E, gente, se tem um negócio que me deixa agoniada, é casa cheirando mijo. Eu não consigo, então assim, eu sempre tenho que limpar, porque eu fico na minha cabeça que ela vai espalhar esse xixi na casa inteira. Então, e ela tá ficando no quarto enquanto a gente sai de casa. Então, qualquer hora que a gente sai de casa, ela fica no quarto. E aí acaba sujando o quarto, às vezes ela faz, né, as necessidades dela e tudo mais. Então eu sempre limpo, um dia sim, um dia não. Dependendo também se ela não vai acabar usando de novo, porque daí não faz sentido eu limpar. E aí eu limpei ontem à noite, e aí eu já aproveito e já jogo pra lavanderia água, porque eu esfrego, né? Que daí eu já aproveito e já limpo a lavanderia. E aí ontem eu comprei um produto de limpeza novo, que eu tava querendo comprar há muito tempo também, que tira o cheiro, né, de urina e tudo mais, de fezes. E aí ontem eu testei, ainda tô aprendendo a usar ele. Mas eu testei ontem pra limpar e assim, aparentemente tirou o cheiro. Porque o quarto, principalmente onde ela fica, eu limpava e eu tinha a impressão de que ainda alguns lugares ficava um cheiro dela, sabe? Eu sempre limpei aqui muito bem, desde quando eu peguei ela. Eu sempre pesquisei muito essas coisas pra não deixar a casa com cheiro, porque, gente, me desculpa falar, mas sabe aquele lugar que você entra na casa de alguém que tem muito cachorro, que tem cachorro, e você entra e você já sabe que tem aquele cheiro pesado? Então, a minha casa nunca teve esse cheiro, porque eu sempre soube como limpar, né, o jeito certo, não usar pano de chão, sempre comprei produtos. Eu uso muito, muito o Enzimac, que ele é ótimo, é maravilhoso esse produto. Só que eu tava percebendo que eu tava gastando ele demais. E aí, na hora que eu queria jogar água e esfregar, como ele vem um frasco de 500 ml, acabava gastando demais. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou comprar um que eu não gaste muito, que venha em muita quantidade. E eu consigo usar ele nesses momentos de limpeza e tal. E aí, o Enzimac, que inclusive eu preciso comprar, que acabou, eu usar em momentos específicos, tipo, se ela fazer xixi fora do lugar, eu vou lá e limpo, porque acaba que fica sendo mais prático, né? E dá pra usar os dois juntos também. Enfim, e aí eu limpei e aparentemente tirou o cheiro, deu certo. E eu comprei porque amanhã vem uma moça aqui em casa pra limpar. Não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas era um investimento que eu já tava querendo fazer há muito tempo. Porque se tem uma coisa, amigas, que eu aprendi
nesses, né, momentos, assim, nesse tempo que eu tô de casada é, cara, invista em uma pessoa pra te ajudar com a casa, pra você otimizar tempo da sua vida, porque, gente, querendo ou não, limpar uma casa demanda muito tempo. E às vezes você, que é uma pessoa corrida, que você não tem tempo, assim, sempre pra estar fazendo isso, você tem outras obrigações, você precisa dessa ajuda, é importante para otimizar a sua vida. Por exemplo, eu sou muito organizada, ao extremo. Assim, me deixa desconfortável e agoniada eu chegar em casa e a casa está uma zona. Foi raro, tipo assim, raros momentos em que aconteceu isso. Ou eu estava de mudança, ou eu estava muito cansada e eu olhei e eu falei, não vou fazer isso. Ou tava tendo alguma organização aqui, alguma faxina, alguma coisa que ficou bagunçada. Fora isso, gente, eu sempre tento manter a minha casa o mais, assim, o mais organizada possível. É impossível estar tudo de organizada, né, gente? Até porque você usa as coisas todos os dias. Mas minimamente organizada. E nas sextas é o dia que eu tiro pra limpar a casa. Só que isso era antes de eu começar a trabalhar sexta-tarde, né? Sexta-tarde agora eu tô atendendo, então eu saio 5 horas, aí eu ainda tinha que chegar em casa e limpar a casa esse horário. Olha que o Matheus me ajuda, tá, gente? Ele limpa a casa, ele faz a parte dele, que ele já sabe qual que é a parte dele. Mas, mesmo assim, gente, eu ia terminar, era quase 10 horas da noite, sabe? Então, era muito complicado ficar essas... E às vezes sexta você quer chegar em casa e só quer descansar, porque você trabalhou a semana inteira. E aí eu ficava muitíssimo cansada. Então, era um planejamento na minha vida trazer alguém pra me ajudar a limpar. Claro, né, se eu pudesse, eu queria uma vez por semana, mas eu ainda não tenho essas condições de gastar esse investimento com alguém pra vir toda semana. Então, ela vai vir de 15 em 15 dias. Era pra vir na quinta, né? Só que eu pedi pra ela pra fazer essa troca pra vir amanhã, que no caso é sábado, porque eu achei... Eu nem sei se eu comentei com vocês também, né? Mas esse ano a gente tem uma meta de dar uma mudada aqui na nossa casa, de começar a organizar. A gente mudou pra cá, eu acho que fez 1 ano. E quando a gente mudou pra cá, a gente já reformou bastante coisa, né? Eu acho que até tem vídeo aqui pra vocês falando. E agora a gente quer voltar a terminar, porque a gente não terminou. A gente fez uma parte, parou pra se mudar e aí a gente quer continuar. E aí nessa segunda eu fechei o mármore da bancada da cozinha que tinha que colocar, que faltava. E aí ficou faltando da lavanderia que eu vou colocar depois, porque tem que trocar a minha máquina de lavar. Então não compensaria eu pagar um valor pra colocar agora se eu não tenho a máquina, né? E aí a gente vai começar a fazer isso aos poucos. E aí eu tinha trocado esse horário com ela porque eu achei que o cara do mármore ia vir aqui ontem instalar. E aí ia dar uma sujeira imensa. E aí não ia compensar ela vir limpar, sendo que ia sujar depois, sabe? Ontem não, ele ia vir hoje e ela ia vir ontem, quinta, né? Aí eu falei, tem como você vir sábado, vai fazer isso. Só que depois, um cara falou que não iria vir essa semana, né? Ele vai vir só na semana que vem. Só que eu falei pra ela, deixa esse horário, né? Sábado eu vou estar aqui, então, como é a primeira vez, eu quero estar aqui com ela, né? Conversar com ela, mostrar e tal. Então ainda não tenho essa intimidade pra deixar ela sozinha em casa. Então, eu quero estar aqui com ela amanhã pra, né, eu ver como que é o trabalho dela, se vai dar certo e tudo mais. E aí ela vem amanhã. Então, vamos ver como vai ser. Então, assim, hoje eu também vou deixar a casa organizada, porque ela vem aqui só pra limpar, né? Ela não vem pra organizar a minha bagunça. Então, eu vou organizar tudo, deixar organizado pra amanhã ela chegar e limpar. E aí é isso, aí eu comprei esse produto pra ela usar amanhã, e aí eu já testei ontem. Então assim, eu acordei, eu dormi, gente, muito cansada. Aí eu só dei um checklist nas coisas que eu já tinha feito ontem. E aí ficou algumas pendências que eu preciso resolver, mas eu não sei se eu vou conseguir resolver hoje, porque hoje eu atendo quase o dia inteiro. E aí quando eu atendo, assim, eu não consigo parar pra ficar resolvendo essas coisas, porque essas coisas eu organizo, eu deixo pra organizar nesses horários que eu tenho vagos, sabe?
E aí acabou que ontem eu não consegui fazer, gente. Assim, é todo dia nessa rotina de, tipo, chegar em casa, estudar, fazer as coisas. Cara, chega um dia da semana, a gente realmente não consegue. E aí eu tento não me sentir culpada por causa disso, porque é imprevistos, né, gente? Não tem muito o que fazer. Eu vou tentar me reorganizar, ver o que é prioridade das coisas que ficaram pra trás, pra ver o que eu consigo fazer hoje. Até porque hoje eu vou trabalhar até 5 horas e aí eu vou fazer uma aula de bike, 6h15. Então, nesse momento, nesse intervalo, né, de 5 a 6h15, eu vou ver se eu consigo resolver algo. E aí eu vou fazer minha aula de bike. Minha aula de bike acaba às 7 horas. E aí venho embora pra casa. E hoje tem jogo do Brasil, gente. Sexta-feira tem jogo do Brasil hoje, 8h30. Então a gente tá querendo assistir em algum lugar. E acho que a gente vai assistir num barzinho aqui perto de casa. Então é por isso que eu tô dizendo que eu não vou ter muito tempo pra fazer as coisas. Então eu vou ver se eu acho um tempo aí durante o dia pra organizar o que ficou pendente, o que dá pra eu fazer, pra, né, eu fazer o mínimo possível. E aí, se caso ficar alguma coisa pra trás, eu vou ver se eu encaixo no final de semana. Que eu também não sei, porque eu já tenho coisas pra serem resolvidas no final de semana. Mas vai dar certo, gente, tá tudo bem, entendeu? É importante a gente fazer o que a gente consegue, imprevistos acontecem, é sempre importante a gente lembrar disso. Mas, enfim. E aí é isso. Aí era pra eu acordar hoje cedo. Eu fui dormir, era 10h30. E era pra eu acordar hoje cedo. Hoje eu não treinei cedo, né? Matheus não foi dar aula de manhã. E aí eu acabei não indo porque eu já tenho aula de bike, então eu preferi descansar. Era pra eu acordar um pouquinho mais cedo do que eu normalmente acordo, pra eu justamente resolver essas coisas. Mas eu não consegui, gente, porque eu tava muito cansada. Muito cansada, tipo, muito. Minhas pernas estavam doendo de tanto que eu fiquei em pé. E eu falei, não, gente, sexta-feira, olha, né? E aí eu acordei 6 horas, tô tomando meu café agora, eu vou dar uma lida. E normalmente, gente, olha só que loucura, né? De manhã, eu sempre aproveito esse tempinho que eu tenho livre antes de eu começar a me arrumar pra fazer alguma coisa. E é sempre ou prontuários, ou alguma coisa que eu preciso resolver que ficou pendente, eu olho o que eu tenho pra fazer no dia. Só que hoje, gente, não sei, eu acordei falando assim, cara, eu só quero aproveitar minha companhia. Porque, gente, tem uma coisa que eu amo, é tomar café com calma, sem pressa. Eu amo esse momento aqui. E eu falei, quer saber? Eu tô precisando desse momento, agora de manhã. E é isso que eu vou fazer. Eu tô tomando meu café, vou ler meu livro e vou só me arrumar pra trabalhar. Não vou pensar no que eu tenho pra fazer, não vou pensar em nada. Eu tô precisando só esvaziar e descansar um pouco a minha cabeça. E é isso. Se caso, né, vir alguma coisa na minha mente do que eu preciso fazer, eu vou lá e anoto, como eu sempre faço. Eu sou muito esquecida, porque eu tenho muitas coisas pra resolver. E aí, às vezes, tem uma coisinha ou outra ali que eu tenho que resolver, e às vezes eu passo a batida, eu esqueço. Então, uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado é sempre na hora que eu pensar em alguma coisa que eu preciso resolver, pode ser que eu já tenha lembrado disso, que eu já tenha anotado, eu vou e confirmo que eu anotei. Se eu tenho uma coisa pra fazer que eu sei que eu vou esquecer, eu vou lá e anoto na hora, porque eu sei que vai estar ali e eu vou fazer, sabe? Então, isso é a única coisa que eu vou fazer agora. Se caso, nesses momentos que eu estiver aqui, né, e eu lembrar de alguma coisa, eu vou lá e anotar e pronto. Mas não vou fazer nada agora de manhã. Até porque só tem alguns minutinhos pra eu me arrumar. Porque hoje, Dona Betina vai pra creche. Então, eu saio mais cedo de casa pra conseguir deixar ela lá e aí ir trabalhar. Tá bom? Mas é isso. Não gravei ontem nada, porque realmente, gente, foi um sufoco. Mas hoje eu vou tentar gravar bastante pra vocês. Hoje vai ser bem legal. Mas é isso. Agora eu vou terminar de ler aqui, tomar meu café e aí depois me arrumar. Pós-jogo, gente, bom dia. Hoje é sábado. Olha, nem gravei pra vocês. Na verdade, eu gravei um vídeo, né, do jogo lá. Eu gravei pra vocês na aula de bike. Ontem foi muito legal a aula de bike, muito legal mesmo.
Foi, assim, lá em Sanos, né? Tem as aulas que são normais e aí tem algumas que são temáticas. E ontem eu ia na de 6h15, que era o funk da Letícia, que é muito bom, ela é muito boa. E aí, só que a gente ia sair pra ver o jogo, né? A gente queria chegar mais cedo e tudo mais lá no quiosque lá que a gente ia, que apesar disso a gente nem chegou cedo, acabamos chegando bem em cima do jogo. Aí, eu olhei no aplicativo da Insanos e tinha uma para 5h15 da tarde. E como minha última paciente faltou, eu não fiquei até 5 horas no trabalho, então eu saí mais cedo. E aí eu falei, vou fazer essa de 5h15, porque daí eu consigo ir pra casa mais cedo, organizar e ir para o jogo mais cedo, lá pro barzinho. Beleza, fiz a aula muito boa, gente, muito legal. Não foi o da Letícia, mas foi uma temática também, que era festa em La Bici. Eu acho que é isso, não sei. E foi muito legal, eu postei lá nos meus stories. Quem não me segue lá no Instagram, olha lá, foi bem legal. E aí, eu saí de lá, vim pra casa. E tava chovendo na hora que eu saí. E aí eu fiquei aqui conversando com o Matheus, era pra eu ter organizado a casa pra moça vir hoje limpar. E aí acabou que ela nem veio, gente, porque ela teve um imprevisto pessoal lá da família dela. E aí ela não pôde estar presente, mas aí ela vai vir essa semana. Só que aí tem um problema, né? Porque essa semana chega o mármore. E aí eu não sei como que a gente vai fazer, que dia que ela vai estar disponível pra vir me atender, porque tem que ser um dia depois que colocar o mármore, porque vai sujar minha casa inteira quando for colocar o mármore e eu quero que ela venha depois pra limpar, entendeu? Mas enfim. E aí eu achei que eu não ia limpar a casa hoje, vou ter que dar uma organizada aqui. Assim, não vou limpar, até porque durante a semana eu já venho limpando. Eu sempre faço uma faxina, assim, cada limpada. Só que como a gente trocou de guarda-roupa, meio que a gente pegou o final de semana passado e deu, assim, a limpada geral na casa. Então tem muitas coisas que eu nem vou precisar limpar. E aí, a gente assistimos o jogo, foi muito legal. O Brasil ganhou, né, de 3-0, graças a Deus. E aí, o próximo é quarta-feira, 6 horas. E é isso. E aí, a gente dormiu. Cheguei muito cansada. Gente, eu capotei, juro. Capotei. Acordamos, era quase 9 horas e a gente tomou café. Aí, Matheus saiu agora pra resolver umas coisas do antigo guarda-roupa que a gente tinha, que a gente tá querendo fazer umas prateleiras pra colocar os nossos sapatos. E aí, ele foi lá pra ver se corta. E eu não sei se eu falei com vocês, mas eu tô querendo fazer meus móveis planejados, né? Que o intuito de estar fazendo o mármore da cozinha é pra colocar meus móveis. E aí, ele achou um lugar lá que ele foi cortar essas madeiras e eles fazem os móveis. Só que precisa do projeto. Aí eu não sei se eles fazem o projeto ou se eu vou ter que achar alguém que faz, né? Eu já tenho alguém que faça, mas primeiro eu quero saber, não sei, assim, o que eu vou fazer. Se eu vou fechar com essa mulher mesmo, que daí ela já faz o projeto pra mim. Só que agora eu não vou poder fazer, eu acho que eu vou fazer lá pra mês que vem, ou sei lá, não sei o que eu vou fazer. Enfim, e aí é isso. E aí ele foi lá, e aí agora eu vou descer com a Betina pra passear, eu filmei pra vocês. E aí eu voltei pra casa, já são 11 horas. E eu quero terminar de limpar essa casa até 1h da tarde. Então ele vai voltar pra terminar de me ajudar, eu vou fazer minha parte, ele vai fazer a parte dele. Ainda bem que não é muita coisa, vou só dar uma organizada geral mesmo, pra aguentar o final de semana. E aí é isso. Aí eu vou pendurar a bandeira do Brasil que eu vi num vídeo aqui da Ju, que eu assisto ela, que eu adoro ela. E aí eu vou colocar, e aí eu vou organizar a casa, e aí eu vou filmando pra vocês. Hoje é sábado, gente, então assim, não vou fazer na correria, vou fazer o que dá pra fazer. Só que assim, eu vou cumprir por horários. Preciso muito terminar meus relatórios hoje à tarde da clínica, de alguns pacientes. Então, à tarde eu vou focar nisso e vou treinar. Então, eu vou limpar a casa, o que der pra fazer até 1h. Se não deu pra fazer, não vou fazer mais, vou tomar meu banho. E é isso, porque às vezes eu fico muito neurótica de ter que, organizar tudo e qualquer coisa amanhã eu faço o restante, enfim. Tem que viver também, gente, pelo amor de Deus. E hoje, as programações é mais ficar em casa. Eu quero ir treinar, né? E eu acho que a gente vai ficar em casa mesmo. Eu comprei uma pizza
do meu primo que ele tava vendendo. E aí eu acho que a gente vai ficar aqui mesmo, descansar, assistir um filme. E aí, de resto, é isso. Oi, gente. Olha, eu realmente, literalmente sumi desse canal aqui agora, domingo. Normalmente, gente, domingo eu não faço muita coisa. Ou às vezes eu vou caminhar, ou eu vou pra igreja, ou eu vou pra minha mãe, ou eu acabo ficando em casa. E hoje foi um dia desses, porque final de semana passado foi mais agitado, então a gente preferiu ficar em casa, tinha, né, organizar umas coisas, relatório e tudo mais, enfim. E aí ficamos em casa, já é quase 6 horas, tô passeando com a gata aqui. Não gravei pra vocês, gente, muita coisa, porque a gente acordou e aí a gente comeu a panqueca. E aí eu tomei um banho, isso já era 10 e pouco, a gente acordou bem tarde hoje, eu precisava descansar. E olha aqui, gente, agora me deu uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que eu acho que é por causa de sono, sabe? Assim, meu olho tá pesado, eu tô achando que eu tô com enxaqueca. E aí, fiquei fazendo relatório, organizando minhas coisas, aí arrumei meu cabelo. E aí, eu fiquei a tarde inteira, assim, na verdade a tarde inteira não, gente, porque fui terminar meu cabelo, já era tipo quase 2 horas, aí eu almocei, assim que eu almocei eu já fui fazer relatório. Quando eu fui ver, já era 4 horas. E aí, eu ganhei um sofá do meu tio, nosso sofá já tava muito antigo. E aí a gente tinha combinado de buscar o sofá. E aí a gente combinou de buscar hoje. Então nós fomos lá, eram umas 3 e pouco, na verdade. Fomos lá buscar o sofá, voltamos, isso já era quase 5 horas. E aí continuei a fazer relatório, aí agora já é uns 10 para 6. E aí estou aqui passeando com ela, porque daqui a pouco a gente vai fazer o treino da caixa com ela, então eu tenho que passear com ela já. E aí eu vou voltar, eu vou continuar fazendo relatório. Então, gente, tipo assim, passa muito rápido o domingo. A gente vai vendo, parece que o domingo tem menos horas do que os outros dias da semana. Então, assim, não fiz muita coisa. Eu fiz o que eu pude, que a prioridade, na verdade, era os relatórios. Porque eu tô muito atrasada na entrega dos relatórios lá da clínica. Então, eu foquei nisso hoje. Eu falei, ó, se eu não conseguir fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer, não importa, sabe? Eu só quero terminar esses relatórios logo pra ficar livre.
Esses relatórios, gente, na realidade, não era nem pra estar fazendo hoje, era pra terem sido feitos ontem. Porém, a mulher da limpeza não foi, e aí eu acabei tendo que organizar minha casa. E aí, gente, eu fui terminar, já era de tarde. E aí a gente acabou indo montar uns negócios lá em casa, aí a gente parou de montar. E aí, quando eu fui ver, já era tipo 5 horas da tarde. E eu fui lá na minha mãe buscar uns negócios, aí fomos passear com ela. Então, tipo assim, acabou que no final eu nem consegui mexer nisso, sabe? Passou muito rápido. E aí, tipo, domingo eu tô tentando priorizar, não fazer nada, descansar, fazer as coisas que eu gosto, ler meu livro, entre outras coisas. Mas, infelizmente, esse final de semana não foi uma coisa dessa. E aí eu tô tentando não fazer nada domingo pela minha própria saúde mental, sabe, gente? Porque eu já tenho uma vida muito corrida dia de semana. Eu sou uma pessoa que me sinto muito sobrecarregada. Tipo assim, tem coisas que ficou pendentes, tipo, desde sexta, né? Porque assim, gente, a gente planeja, né? Igual eu falei, a gente planeja e no final a gente acaba nem conseguindo fazer. Então, no domingo, assim, ou na segunda cedo, é o momento que eu sento pra organizar tudo isso, sabe? Enfim, né? Eu descansei hoje, consegui descansar, também consegui fazer os relatórios. Eu vou ver se eu faço os relatórios até mais 7 horas, porque daí eu quero tomar um banho e descansar, e eu quero ler meu livro, fazer minhas coisinhas mais com calma, as coisinhas de domingo mesmo, e finalizar mesmo. E é uma meta, gente, uma meta minha dessa semana, dessa próxima semana, no domingo. Na verdade, eu sempre tento colocar menos coisas nos dias, porque eu sei que eu tenho uma carga de trabalho grande e pouco tempo para fazer as coisas. Então eu sempre tento elencar o que é prioridade e entre essas prioridades colocar na minha semana e fazer com que eu não faça várias coisas num dia, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer e eu vou acabar me frustrando, entendeu? Então, por exemplo, no domingo eu vejo o que eu não fiz, o que ficou de pendência e quais são as prioridades que eu tenho essa semana, né? Tanto do serviço, do meu trabalho, né? Do Instagram, daqui do YouTube, coisas burocráticas pessoais que eu tenho pra fazer e vou elencando. E aí sim, eu vejo, né, de tudo o que eu preciso realmente fazer essa semana. E aí essas coisas que eu tenho pra fazer essa semana eu organizo. Tipo, um pouco na segunda, um pouco na terça. E olhando pra que eu não coloque muita coisa num dia, porque às vezes, por exemplo, na segunda, né, eu trabalho e chego em casa às 5 horas. Então, eu tenho, tipo, das 7 às 9 da noite pra estudar ou fazer o que eu tenho pra fazer. Então, eu tenho que colocar uma coisa mínima pra que eu consiga finalizar aquela coisa. Porque eu sei que se eu colocar uma coisa que vai demorar, eu não vou finalizar. E aí isso acaba sendo frustrante pra mim, porque daí eu sei que eu não vou conseguir fazer e aí vai ficar pra outro dia. Então, eu sempre tento trabalhar dessa forma, sabe? E aí é o que eu vou fazer hoje, porque domingo a gente precisa descansar e eu vou tentar focar em fazer tudo que eu tiver pra fazer na semana mesmo, pra eu ficar livre no domingo. E é por isso o intuito de trazer alguém pra me ajudar a limpar a casa, porque no sábado eu fiquei limpando a casa e, tipo, eu perdi total o meu dia, sabe? Enfim, isso é muito importante, gente, muito. Agora eu vou terminar de passear aqui com a querida e aí vou subir, terminar meus relatórios, colocar ela na caixa e aí depois só descansar, se Deus quiser, porque amanhã começa tudo de novo. Oi, gente. Ai, momento de espreguiçar. Ai, que final de semana lento, né? Vamos dizer assim. Minha cabeça tá cortando, peraí. Gente, hoje já é segunda-feira. Mais uma semana aí pra gente começar, né?
Ontem vocês viram aí, eu gravei pra vocês, passeando, né, com a Betina, e eu cheguei em casa, terminei uns relatórios que eu tinha pra fazer, não consegui terminar todos, era a meta do final de semana, mas eu acordei cedo hoje pra organizar a minha semana, que normalmente eu organizo no domingo, mas como tinha esses relatórios pra fazer, eu preferi acordar mais cedo hoje e fazer. Não terminei ainda, eu acredito que eu não vou terminar, porque quando eu organizo minha semana, gente, eu preciso de tempo. E aí eu acordei cedo pra ver se eu conseguia terminar, mas não vai dar tempo. Então, assim, eu vou terminar durante o dia mesmo. E aí, eu só dormi ontem, organizei umas coisas que tinha pra organizar da casa mesmo. E aí agora, estou aqui, acordei às 5 horas, Matheus foi trabalhar, não fui pra academia para terminar essas coisas. Tô aqui, já tomei meu café, meu pãozinho. Agora tô tomando meu café com leite aqui. Agora são acho que 6h20, quase 6h30. Hoje eu atendo às 8 horas. E aí eu paro só meio-dia, aí eu almoço, volto pra trabalhar. E se todos forem, né, eu termino só às 5 horas da tarde. Então, normalmente segunda-feira é um dia bem corrido pra mim, que eu não consigo fazer gravação. Eu fico só focada no trabalho, nos atendimentos. E eu preciso, na verdade, focar mais, porque eu preciso sentar com calma, preciso analisar as demandas normalmente, né, novamente de cada paciente. E eu não tô conseguindo fazer isso, porque eu tô tão focada em terminar esses relatórios logo, que eu não tô conseguindo ter tempo pra sentar e pra analisar as demandas dos pacientes. Então, os relatórios é pra entregar até semana que vem. Eu ainda preciso terminar 3 relatórios essa semana, até terça-feira no máximo, porque dia 2 a gente tem que entregar. E aí, terminando esses relatórios, aí sim eu vou conseguir sentar, focar, avaliar a demanda de cada paciente novo, construir o que eu preciso fazer. Mas, gente, a vida é essa. Não tem como, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, infelizmente. Mas o trabalho, com certeza, é a prioridade. Enfim, e aí é isso. Então, hoje o dia vai ser bem corrido. E aí, por isso que eu decidi deixar pra finalizar o vlog hoje cedo com vocês. Porque, né, ontem nem tinha o que finalizar, ontem foi muito tranquilo. Essa semana tem muita coisa pra fazer, hoje já tem que mandar mensagem pra muita gente, pra marceneiro, pra marmoraria, pra moça da limpeza que não veio, muita coisa pra resolver hoje. Mas já fiz minha oração, já estou pronta pra começar a semana e espero que vocês também estejam prontos pra começar mais uma semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, né? Foi um vlog mais tranquilinho, daí do nosso final de semana. Se inscreve no canal, clique em gostei. Me mostrem aqui nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, né? O que vocês querem que eu traga aqui de ideias novas, algumas brincadeiras, alguns quadros diferentes. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!